Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua revista dominical, lição de número 3, a chamada profética de Samuel. Então, texto áureo, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Ele disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Verdade prática. O verdadeiro chamado divino capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão nem manifestação. Vamos falar hoje sobre os objetivos geral. Conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Deus, ele levanta profetas. Deus, ele levanta profetisa. Deus, ele levanta líderes. Deus, ele levanta obreiros. Deus, ele levanta pessoas para que possa trabalhar na sua obra. Vejamos, objetivo específico: definir o profetismo em Israel, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel, analisar o ministério profético na atualidade. Vejamos, nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Quer dizer, então, que o objetivo principal da profecia é levar a pessoa a ter uma vida com Deus, a ter uma vida de santificação, de sinceridade ao Senhor. Vejamos. Definição de profeta em Israel. A menção profeta no livro, a primeira menção feita um profeta no livro está registrada em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 e 36. Aqui vemos o profeta era caracterizado como um homem de Deus, título que trazia grandes responsabilidades. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali Samuel se dirigiu à casa dele, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Sadoc, que esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor, por excelência. Definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta, porém diversos significados lhe são atribuídos, entre quais chamado por Deus orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como o sentido de porta-voz divino. Então, o profeta é a porta-voz divina que leva a mensagem de Deus ao povo. Isso é profeta. É o profeta, ele leva a mensagem de Deus ao povo. Samuel e os demais profetas. Com Samuel deu o seu início à prática de profetas ungirem reis, segundo o texto bíblico. Samuel comunicou a palavra de Deus a Saul, de que este seria rei. Então, com Samuel, começou a prática dos profetas de ungirem os reis. Vamos lá. Desenvolvimento do ministério de Samuel. O crescimento profético de Samuel, seus filhos do sacerdote Eli,
praticavam pecados abomináveis. O jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Quer dizer então que a vida de Samuel ela dava exemplo, ela dava credibilidade, ela passava a sinceridade entre Samuel e o povo, enquanto os filhos de Eli não era assim. Aí que vem algo interessante. A nossa vida tem que coincidir com aquilo que nós pregamos. Então você não pode pregar uma coisa e ser outra, porque o povo estão vendo você. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli, foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Timóteo com Paulo. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, ou seja, mesma faixa etária de Jesus, quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Sob cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério. Muitos hoje não querem mais aprender com o mais experiente. Algo interessante. Muitos hoje não querem aprender com os mais experientes. Muitos querem ensinar sem aprender. Nós aprendemos que nós temos que aprender para depois ensinar. Os mais velhos têm mais experiência, mais canja, mais bagagem. Mas nós temos que aprender com eles. E eles têm que ter humildade para nos passar, nos ensinar e ter paciência para conosco. A disciplina de Samuel, ainda jovem, Samuel já mostrava disciplinado ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse dele. Por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Quer dizer então que o Samuel era determinado, disciplinado. Ministério profético na atualidade. Dom da profecia. O dom de profecia disponível a todos os crentes manifesta-se de forma sobrenatural, momentânea, encoraja, exorta, consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. E maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. O ministério de profeta no Novo Testamento, o emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Sua mensagem eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecimento divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Agabo. Onde estão os profetas hoje? O Senhor continua a falar à sua igreja por meio dos ministérios proféticos. Ainda temos homens que, semelhante a Agabo, transmitem anunciados profetas de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem autoridade canônica da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé prática reconhecida pela Igreja de Cristo, toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. Quer dizer, então, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada é a nossa única base de fé e prática. As profecias você escuta e você guarda. Se cumprir é Deus, se não cumprir não é Deus. Você não pode julgar o profeta, mas pode julgar a profecia. Entendeu? Conclusão. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nestes últimos dias precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo anunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada.
A respeito da chamada profética de Samuel, responda: onde está registrada a primeira menção de profeta no livro de Samuel? É 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Como Samuel se dirigiu a Eli após ouvir uma voz? Ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Como o dom de profecia se manifesta? O dom de profecia se manifesta de forma sobrenatural e momentânea. Então, meus irmãos, o dom de profecia, ele acontece. Segundo Atos, aqui os profetas eram impulsionados. Segundo Atos, os profetas eram impulsionados pela inspiração. O profeta a entregar a mensagem de Deus. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Deus possa abrir a sua mente, o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.